Na Primeira Guerra Mundial, houve um evento chamado Batalha de Mons. A ocasião foi o primeiro grande combate da Força Expedicionária Britânica na guerra. O confronto fez parte de uma batalha de maior dimensão, a Batalha das Fronteiras, na qual os aliados estiveram frente a frente com os alemães na fronteira francesa. Existe uma história onde forças sobrenaturais, especificamente anjos, ajudaram os britânicos a vencer uma batalha. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e hoje conto para vocês a história dos Anjos de Mons. Dia 28 de junho de 1914, um homem chamado Gavrilo Princip, nacionalista e com 19 anos de idade, matou o famoso arquiduque Franz Ferdinand, o homem que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sofia, duquesa de Hohenberg. Com isso, a união constitucional do Império Austríaco e o Reino da Hungria, conhecido como Áustria-Hungria, atacou a Sérvia e a Rússia, que eram aliados. E assim começou uma guerra. A Alemanha, que era leal à Áustria-Hungria, declarou guerra contra a Rússia. A França também resolveu mexer seus pauzinhos para ajudar o Império Russo e entrou na guerra contra a Alemanha e a Áustria-Hungria. Viram como um assassinato pode começar uma grande guerra? Poucos meses depois, praticamente toda a Europa estava tomada pela guerra. No dia 2 de agosto, a Alemanha pediu à Bélgica passagem livre para atacar a França. Mas os belgas recusaram e os alemães invadiram o país. Nessa época, o Reino Unido estava fora dos conflitos. Mas o que tinha acontecido com os belgas os deixou enfurecidos. Então o Reino Unido declarou guerra contra a Alemanha no dia 4 de agosto e contra a Áustria-Hungria no dia 12 de agosto. A Força Expedicionária Britânica, que tinha entre 80 mil a 130 mil homens, foi enviada para batalhar. Quando os britânicos chegaram à cidade de Mons, na Bélgica, eles se depararam com a dura realidade da guerra. Os britânicos e os franceses estavam sendo comandados pelo general Charles Lanrezac. Mas, por acaso, os franceses se envolveram com os alemães sem o apoio dos britânicos e foram praticamente massacrados. Os britânicos não sabiam o que tinha acontecido e tiveram que enfrentar os alemães, até que os franceses se reagrupassem depois do recuo. A batalha começou no dia 23 de agosto, quando os primeiros alemães começaram a invadir a cidade. Eles até conseguiram obter uma boa quantidade de alemães, mas, como estavam em menor quantidade, não foi o suficiente para parar os alemães. No fim da noite, a cidade de Mons já tinha sido invadida. Cerca de 1.500 britânicos haviam morrido e o exército foi obrigado a fugir. No dia 26 de agosto, após a retirada das tropas britânicas, francesas e belgas da Batalha de Mons, se deu início à Batalha de Le Cater, no norte da França. Nessa batalha, caros amigos, finalmente as forças aliadas conseguiram deter o avanço dos alemães. Mas os prejuízos foram altos. Cerca de 12 mil soldados britânicos foram mortos ou feridos, contabilizando cerca de 1/10 das suas forças totais. Quando essa notícia chegou ao Reino Unido, as pessoas começaram a entrar em desespero. A guerra estava apenas começando, mas os estragos já tinham sido grandes. Nesse momento, os religiosos começaram a temer que o apocalipse citado na Bíblia estava chegando. Para eles, o falso profeta estava chegando e o Armagedon estava próximo. Porém, uma história curiosa fez os britânicos voltarem a ter fé no futuro. Quando os britânicos fugiram de Mons, eles ficaram 2 dias dentro de uma floresta, sem comer e sem dormir, pois os alemães estavam à sua procura. Essa história, contada pelo jornalista Arthur Machen e publicada no Evening News de Londres, relatava que a desproporção numérica era assustadora.
Eram cerca de 3 soldados do exército alemão para 1 soldado do exército britânico. Mas os britânicos acabaram sendo salvos por reforços celestiais. Os anjos de Mons surgiram repentinamente entre os ingleses e os alemães, que se defrontavam nessa batalha. De acordo com a notícia, os alemães recuaram confusos e medrosos. A história gira em torno de um soldado britânico sem nome, preso em uma trincheira, ao lado de seus companheiros, sob pesados tiros de metralhadoras alemães. O soldado então recita uma oração em silêncio, antes de começar a disparar contra os alemães. De repente, o soldado se assusta com a aparição de vozes, gritando em francês e inglês, chamando os soldados para lutarem. Atrás da linha britânica aparece um exército de arqueiros que disparam incansavelmente contra as forças alemãs. Os outros soldados britânicos se perguntam como, de repente, se tornaram muito mais mortais que o inimigo. Os cavalos alemães, extremamente assustados, fugiram para lados diferentes, enquanto gritavam de medo. Segundo a história, nem os britânicos e nem os alemães sabiam o que tinha acontecido. Apareceram vários soldados alemães mortos, mas sem um ferimento sequer. Os alemães chegaram a suspeitar que essa poderia ser uma nova arma química, mas não era o caso. O capelão do exército, reverendo Chavas, declarou ter ouvido a mesma história de 3 soldados que participaram dos pelotões, que ficaram próximos a Mons. A história também conta que o exército celestial escoltou os ingleses por um tempo, até que eles estivessem seguros. Entre os alemães, surgiu o boato de que os combatentes haviam se recusado a atacar um determinado ponto, onde as linhas inglesas tinham sido cortadas, devido à presença de grande quantidade de tropas. Mas, segundo os próprios aliados, não havia, nessa altura, um único soldado inglês na área. Mas, afinal, quem foi que relatou todos esses fatos do tal exército celestial ao jornalista que escreveu a história? Na verdade, segundo boatos, nenhum dos combatentes quis que sua identidade fosse divulgada, pois estavam com medo do deboche popular. Depois dessa história deixar várias pessoas surpreendidas, começaram a aparecer mais e mais relatos anônimos em jornais de todo o país. Os relatos eram de soldados que tinham visto anjos no campo de batalha, enquanto os relatórios registravam o acontecido como algo sobrenatural que salvou os soldados britânicos. Alguns soldados disseram que chegaram a ver Joana d'Arc e São Miguel liderando os combatentes britânicos e franceses. Alguns disseram que haviam inúmeros anjos. Outros disseram serem apenas 3, que apareceram no céu noturno. Outros ainda afirmaram que tinham visto apenas uma nuvem amarela peculiar ou névoa. E, como todo e qualquer outro caso que envolva coisas sobrenaturais, começaram a surgir teorias completamente malucas. Os espiritualistas suspeitavam que o tal exército celestial, na verdade, eram os soldados mortos que tinham voltado à vida. Para quem era muito religioso, esse acontecimento tinha sido simplesmente um milagre, onde a mão de Deus resolveu intervir para salvar o exército britânico. Já os críticos racionais diziam que essas histórias eram apenas farsas, ou que tudo não passava de alucinação coletiva, causada pela falta de sono, estresse ou talvez estimulada pela exposição às armas químicas. Com todo esse alvoroço causado, o padre Edward Russell, da igreja de Holborn, pediu permissão a Machen para que sua história fosse publicada em sua revista paroquial. Vendo a oportunidade de ganhar dinheiro, ele autorizou a republicação. Mas quando Arthur Machen foi questionado sobre as fontes da sua história, ele disse que boa parte do que ele havia escrito era pura ficção. Mas o padre discordou e tinha certeza de que os anjos de Mons eram reais. Machen rapidamente percebeu que nada que ele pudesse dizer mudaria a opinião de Russell, que tinha uma quantidade enorme de seguidores. Mas
o mistério só aumentava. Apesar de Machen afirmar que boa parte da história era ficção, soldados que estiveram na guerra confirmaram os boatos, dizendo que tudo aquilo que Machen havia relatado era verdade. As autoridades ficaram pensando se realmente tinham acontecido coisas sobrenaturais ou se os soldados estavam apenas confirmando uma história que lhes agradava. Os jornais britânicos estavam mais preocupados em definir o que os soldados tinham visto do que provar que Machen havia inventado os anjos de Mons. Além disso, existiam vários grandes jornalistas que defendiam a ideia de que os anjos realmente tinham ajudado o exército britânico. Phyllis Campbell, que era voluntário da Cruz Vermelha Britânica na França, escreveu um artigo chamado Os Líderes Angélicos, que apareceu pela primeira vez na edição de verão de 1915 no The Occult Review. Embora Campbell afirmasse que não tinha visto os anjos de Mons, ela afirmou que tinha cuidado de vários soldados franceses e ingleses que relataram histórias estranhas sobre a retirada de Mons. Um fato curioso é que, segundo Campbell, a primeira vez que ela ouviu falar dessa história foi quando um soldado inglês, ferido, relatou o acontecido. Ele disse que não era católico, mas que acreditava em santos, pois tinha acabado de ver São Jorge pessoalmente em uma batalha. As histórias se prolongaram por um tempo e, atualmente, os Anjos de Mons são personagens folclóricos britânicos. Depois de 1915, vários livros, filmes, novelas e documentários foram lançados. Até mesmo uma ópera foi escrita para relembrar esse acontecido. E para você, tudo isso realmente aconteceu ou não passa de um caso de histeria coletiva? Oh, e se for verdade? Por hoje eu fico por aqui. Tchau.